Olha, e se a maior festa do planeta fosse, na verdade, uma das operações de negócio mais complexas do mundo? É, porque quando a gente pensa no Carnaval de Salvador, o que vem na cabeça é aquela folia, né? Aquela música que não para. Mas por trás de cada trio elétrico tem uma máquina girando bilhões de reais. Então, bora abrir essa cortina para entender como essa festa gigante virou uma verdadeira aula de negócios. E que máquina, hein? A gente está falando de quase 2 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse dinheiro todo circula na economia de Salvador só no período do carnaval. Isso vai desde o hotel de luxo até o vendedor ambulante na rua, sabe? Para ter uma ideia da dimensão, os próprios organizadores já chegaram a chamar a logística de uma operação de guerra urbana. Imagina o desafio que é colocar essa festa inteira para funcionar. Beleza, e aí que surge a grande pergunta. No meio da maior festa do mundo, com milhões de pessoas, aquele bombardeio de som, de cor, como é que uma marca faz para ser notada? E mais, para ser lembrada? Como é que se transforma um momento de pura folia numa conexão que fica para sempre? É nisso que a gente vai mergulhar agora. Certo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a escala disso. O Carnaval de Salvador, gente, não é só uma festa. É como se construíssem uma cidade temporária dentro de Salvador. É um quebra-cabeça logístico gigantesco. Pensa, tem que coordenar segurança, limpeza, transporte para milhões de pessoas. Tudo isso ao mesmo tempo que a economia local está a mil. E é justamente essa complexidade toda que cria um palco perfeito para as empresas atuarem. E o que isso significa para as marcas na prática? Que o carnaval é um ecossistema completo. Não é só chegar lá e colocar um logo num trio elétrico, sabe? A oportunidade de ouro está em fazer parte da jornada inteira do folião, desde o hotel em que a pessoa fica até a comida que ela compra na rua. A chance é de se integrar de verdade na experiência. E olha, essa relação das marcas com o carnaval não começou ontem, não, hein? É uma história longa. A gente vai ver agora como algumas dessas parcerias foram evoluindo a ponto de hoje serem parte da identidade da festa em Salvador. Pega o caso da Ambev, por exemplo. É o exemplo perfeito disso. Eles estão na história do carnaval desde os anos 80. Mas o interessante é ver como a estratégia foi ficando mais esperta. Saca só. Em 2012, a Brahma chega e profissionaliza o patrocínio. Aí, em 2017, a Skol entra para virar o jogo, focando totalmente na experiência de quem estava ali na rua. E em 2022, a Brahma volta com tudo, mas agora com uma pegada de inovação. É a história de uma marca que foi aprendendo e se moldando ao espírito da festa. Essa frase de um representante da Ambev, bom, ela resume tudo, né? Não é só um patrocínio, é uma fusão. A marca e a festa viram uma coisa só. É impossível separar. E não é só a Ambev que está nessa há tanto tempo. O Bradesco, por exemplo, já apoia o Carnaval de Salvador há mais de 18 anos. Isso mostra que não é uma aposta pontual, é uma visão de longo prazo. É acreditar que o desenvolvimento que a festa traz é um projeto contínuo. Ok, e aqui a gente chega no grande ponto de virada. Foi quando as marcas sacaram que, olha, só estampar um logo em todo lugar não era mais o suficiente. A nova moeda do carnaval passou a ser o que a gente chama de marketing de experiência. A meta? Criar momentos que ninguém esquece. Pensa só na diferença. Antes, o que a gente via? Anúncio tradicional, cartaz, panfleto. Uma coisa meio passiva que talvez a pessoa nem prestasse atenção. Agora, o jogo é outro. A gente está falando de experiências imersivas, de criar memórias compartilhadas. É sobre fazer parte da risada, da música, daquela história que vai ser contada depois. O foco não é mais vender algo na hora, é virar parte da história da vida da pessoa. Uma empresa como o iFood, por exemplo, mapeia cada passo dessa jornada. Imagina a cena. A pessoa chega no aeroporto e a marca já está lá, dando as boas-vindas. Aí, andando pela cidade, a mensagem continua aparecendo. Chegou na rua, no meio dos blocos, a marca tá lá de novo, fazendo parte da ação. E para quem vai para o camarote, tem uma experiência exclusiva. Ou seja, a marca tá em todo lugar, mas de um jeito que faz sentido, que se integra à festa. E tem os exemplos disso na prática que são simplesmente geniais. O Bramafone, por exemplo, ele resolveu um problema real de todo o folião, o medo de ter o celular roubado. Genial. Os abadás da Copa do Mundo, conectaram com a paixão nacional pelo futebol. A viseira do iFood era um negócio simples, super útil com o Sol de Salvador e que virou um item de moda na festa. E o show de drones foi um espetáculo, um momento que todo mundo parou para olhar. Isso não é anúncio, é adicionar algo de valor à festa.
Porque no fim do dia o objetivo é exatamente esse, é criar uma conexão emocional, uma memória boa que fica na cabeça da pessoa muito, mas muito depois que a quarta-feira de cinzas chega. A questão não é mais ser visto, é ser lembrado com carinho. Beleza, agora vamos dar um passo para trás e olhar a foto completa. Porque isso tudo é muito maior do que uma marca só. A gente está falando de uma rede, de um ecossistema super complexo, onde todas as peças precisam trabalhar juntas. E quem são as peças-chave nesse tabuleiro? Bom, tem as marcas, que entram com investimento, os produtores de eventos, que fazem a mágica acontecer, o poder público, que cuida da infraestrutura toda, os criadores de conteúdo que levam essa energia pro Brasil inteiro e, claro, no centro de tudo, o folião. Um depende do outro. É como uma dança, sabe? Tudo tem que estar em sintonia. E olha, uma peça que se tornou fundamental nesse ecossistema moderno são os criadores de conteúdo. São eles que conseguem pegar aquela energia pura, autêntica de Salvador e mostrar para o resto do Brasil de um jeito que a mídia tradicional simplesmente não alcança. Para uma marca, uma postagem genuína de um criador que está ali vivendo a festa, nossa, tem um poder muito maior do que qualquer anúncio na TV. E a estratégia fica ainda mais sofisticada, saca só. O próprio aplicativo do iFood, por exemplo, se transforma durante o carnaval. A interface muda, ganha as cores da festa. Aquela ferramenta que a gente usa todo dia vira mais um ponto de contato com a folia. O aplicativo deixa de ser só para pedir comida e vira um canal de mídia que mantém o espírito do carnaval vivo literalmente na palma da mão. Tudo isso nos leva à pergunta final. Tá, mas e quando a música para? E depois da quarta-feira de cinzas? Para essas marcas mais estratégicas, o jogo não acaba ali. O verdadeiro objetivo, o grande prêmio, é o legado. É que os objetivos aqui são duplos. De um lado, claro, tem o impacto de curto prazo, o marketing, a conexão com a marca, o buzz que gera. Mas do outro lado, que talvez seja até mais importante, existe o investimento de longo prazo na própria cidade de Salvador. É uma visão que vai muito, muito além daquela semana de festa. O caso do iFood, de novo, é um ótimo exemplo disso. Para conseguir atender a demanda absurda do carnaval, a empresa precisa fortalecer toda a sua rede de restaurantes e entregadores na cidade. E essa estrutura mais forte, mais eficiente, ela não desaparece na quarta-feira. Ela fica. Vira um benefício para os moradores de Salvador o ano inteiro. E essa citação de uma representante do Bradesco resume essa filosofia de um jeito perfeito. O sucesso da operação não é medido só em quantas vezes a marca apareceu, mas no impacto positivo e real que fica para a comunidade. É sobre construir algo que dure, que realmente faça a diferença. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. O Carnaval de Salvador acabou criando um modelo muito poderoso de como a cultura e o negócio podem andar juntos para criar algo ainda maior. E aí a gente se pergunta, será que outras grandes celebrações pelo mundo vão seguir esse caminho? Vão deixar de ser só festas para se tornarem plataformas de desenvolvimento, de conexão? É uma questão e tanto para se pensar.